Bem-vindo aos screencasts sobre como conduzir um projeto de investigação, com particular incidência para a área da saúde. Neste vídeo vamos ver como utilizar a opção Split File no SPSS como alternativa e também complemento à análise descritiva bivariada. Esta opção permite separar os resultados da análise consoante as várias categorias de uma variável qualitativa. Isto vai ficar mais claro de seguida, nomeadamente ao ver as competências de aprendizagem deste módulo. Então, deve conseguir utilizar esta opção que o programa permite, por um lado, como alternativa à estatística bivariada, portanto, para separar os resultados da análise de dados. Por exemplo, já aprendi na estatística bivariada que poderia cruzar a idade com o sexo, apresentando uma tabela de médias e um gráfico de extremos e quartis. Mas se eu utilizar esta opção e der uma instrução prévia ao SPSS para separar por sexos, depois basta-me apenas descrever a idade, que o programa já sabe que tem que separar essa descrição pelas duas categorias da variável sexo. E quem diz descrever a idade diz outra variável qualquer. Dada a instrução de separa a análise daqui para a frente pelas categorias desta variável, toda a análise que se faça será apresentada de forma dividida. Mas a utilização mais útil é como complemento à análise bivariada. E aí o típico exemplo é um projeto que tenha um grupo de controlo e um grupo experimental. Há muitas experiências em que se separam os sujeitos em um conjunto que recebe um tratamento, uma intervenção, e o outro conjunto que não recebe tratamento nenhum ou recebe um placebo, para depois comparar os resultados no fim e ver se o tratamento trouxe melhorias, se trouxe resultados diferentes em relação aos sujeitos que não receberam tratamento nenhum. Isto significa que quando eu vou fazer uma análise, por exemplo, uma variável antes versus depois, eu não posso fazer essa análise à base de dados completa, porque aí estão misturados os sujeitos do grupo de controlo com os do grupo experimental. Eu tenho que conseguir separar essas águas e ver, será que a variável antes é assim tão diferente da depois no grupo experimental, no que recebeu o tratamento? E, se tudo correu bem, no grupo de controlo não deve haver diferenças entre o antes e o depois, porque não houve nada que justificasse essas diferenças. É neste tipo de contexto que esta opção Split File se revela mais útil. Mas vamos já dar um exemplo desta primeira componente, alternativa à análise bivariada, e na nossa base de dados do projeto de investigação modelo, num vídeo anterior, verificamos se o peso estaria ou não associado ao facto de a mulher ser primípara ou não, primeira gravidez ou não. E para isso, como há uma variável de cada tipo, qualitativa versus quantitativa, apresentámos uma tabela de médias através deste caminho Explore, e neste caso eu vou fazer apenas a tabela de médias do peso pelo facto de ser ou não primípara, portanto não vou pedir gráficos, apenas estatísticas, e obtém-se a tabela de médias, onde eu vejo que o peso de quem é primípara são 68 kg e de quem não é 85. Estaria aqui em condições de fazer o meu comentário. Vou apenas dar um duplo clique na tabela e vou colocar as estatísticas nas colunas para ser mais fácil de comparar os dois grupos. Isto foi o que se fez num outro módulo sobre a estatística descritiva bivariada. Agora vou fazer o mesmo, mas utilizando o comando Split File. Primeira coisa é vir ao menu Data Split File, que significa divide o fecheiro, e dar a tal instrução ao SPSS para, em vez de analisar todos os casos sem dividir por grupos, comparar grupos com base numa determinada variável. Neste caso eu vou comparar o peso com base na variável da paridade. Aparentemente, fazer OK, nada acontece, mas foi dada a tal instrução ao SPSS para, daqui para a frente, apresenta-me a análise de forma dividida. Pelo que, se eu for ao menu Analyze, Explore e descrever apenas a variável quantitativa do peso, só as estatísticas também, o próprio programa já sabe que tem que dividir pelas categorias, neste caso são duas, da variável a grávida primípara. Vou de novo apagar o número de casos processados e vou mudar as estatísticas das linhas para as colunas. Primeira alternativa, fazendo a análise bivariada pura. Segunda alternativa, fazendo uma análise univariada, mas previamente tendo utilizado o comando Split File. É semelhante, a disposição da tabela fica um bocadinho mais alta aqui na opção de baixo, mas permite-me facilmente comparar e chegar às conclusões de que quem não é primípara tem um peso mais elevado. Esta foi a exemplificação de como usar o Split File como alternativa à análise bivariada. Mas não é aqui que isto é mais útil. Agora vamos ver a situação de complemento à análise bivariada, ou seja, comparar um antes-após num estudo em que tenha grupo experimental e grupo de controle. Para isso, vou introduzir uma outra base de dados, que neste caso apresenta 42 pacientes,
E aqui o que estava envolvido era, além dos dados demográficos, sexo e idade, o grupo em que foi inserido o paciente. Isto tinha a ver com uma experiência na área das ciências dentárias, em que foi extraído um dente com as técnicas tradicionais, que foi aquilo que se chamou o grupo de controle, ou com tecnologia laser, que foi o grupo experimental. Portanto, esta variável grupo está dividida entre experimental e controle, em que o grupo experimental recebeu o tratamento inovador, que é a extração com laser. E depois mediu-se a dor que o paciente sentiu no próprio dia da extração dentária e passado uma semana, 7 dias após. E o objetivo é ver se o laser provoca uma recuperação melhor, uma menor dor ao fim de uma semana. Convém referir que, no primeiro momento em que foi medida a dor, todos os pacientes foram medidos, mas uma semana após houve 3 pacientes que faltaram à consulta de acompanhamento e, para esses, não existe a informação da dor. São não respostas que temos que lidar com elas. Se eu não soubesse usar a opção Split File, o que eu faria era comparar a dor antes com a dor depois em todos os 42 pacientes. E é isso que eu vou fazer. Analyze, Command Explore. Agora vou comparar duas variáveis quantitativas como se fossem duas análises univariadas, portanto só vão colocá-las lado a lado. E vou apenas aqui nos plots desligar o tronco e folha, ligar o histograma para ver se elas são simétricas ou não. E vou pedir, então ambas a lista das variáveis dependentes, pelo que eu quero que os gráficos dos termos e quartis mostrem as variáveis dependentes juntas. Um único gráfico para as duas variáveis. Continue, ok. Primeira situação, que ele está a considerar 39 casos nas duas variáveis, tanto no dia 0 como no dia 7. E isto não é verdade porque as 3 não respostas só aconteceram uma semana após. Isto obriga-me a voltar ao comando Explore e a vir às opções, dizer que não é para excluir os casos listwise. Listwise significa que ele usa apenas os casos em que existam respostas válidas em todas as variáveis analisadas. Não, eu quero excluir os casos pairwise, que significa que quando há informação numa variável, analisa essa informação toda. Por exemplo, a dor no dia 0 tem 42, analisa 42. A dor no dia 7 só tem 39, analisa 39. Esta é apenas uma ressalva que tem que se fazer. E agora, como vemos, já aparecem os 42 casos válidos, 0 missing na primeira variável e apenas os 39 e 3 missings na segunda. Portanto, este ramo é para apagar, foi uma experiência falhada e agora sim já posso esconder aqui o número de casos e vou mudar a disposição das estatísticas para conseguir comparar melhor a informação. Portanto, aquilo a que eu concluo, primeiro, olhando para o histograma, é que são ambas bastante assimétricas, pelo que tenho que comparar as medianas. E eu vejo que a mediana é igual, 0, 0. O gráfico de uma semana após parece não ir a valores tão elevados. Há aqui um 110, mas é um outlier, considerado um valor aberrante. Mas aqui estão envolvidas todas as pessoas, as que receberam o laser e as que não receberam. Pelo que eu até posso chegar à conclusão, comparando aqui as medianas, uma vez que os dados são assimétricos, que não há diferenças, quando na realidade pode haver diferenças no grupo experimental, que recebeu o laser, e não haver apenas no grupo de controle. Pelo que esta é a situação típica em que eu devo instruir o SPSS para comparar os grupos com base na variável grupo, ok? E refazer a análise. Voltar ao Command Explore, tudo igual. Vou esconder de novo o número de casos processados. Vou mudar as estatísticas das linhas para as colunas. E agora eu já consigo ver que, efetivamente, no grupo experimental, a média baixou de 2,2 para 0,1, a média da dor, e no grupo de controle até subiu. A mediana aqui mantém-se na mesma 0,0, mas no grupo de controle do 0,3 subiu. E eu consigo ver isso facilmente aqui comparando os termos e quartis e os próprios histogramas. No grupo de controle eles são muito semelhantes, a dor parece que se manteve igual, mas no grupo experimental isso já não acontece. A dor praticamente baixou sempre para 0, exceto 2 casos que classificaram como 1, enquanto que antes variava de 0 até 10. Aqui o split file permitiu-me concluir que no grupo experimental, aqueles que tiveram o dente extraído com tecnologia laser percepcionaram uma menor dor passado uma semana, enquanto que no grupo de controle, extraindo o dente com as técnicas convencionais, percepcionaram uma maior dor. Portanto, o laser seria uma técnica a aconselhar e a utilizar daqui em diante. Resta referir que a opção que foi utilizada faz com que a tabela permita comparar logo os dois grupos. Ao fazer o split file, também se poderia escolher organizar o output por grupos. Isto faz com que apareça primeiro um grupo, tabela e os vários gráficos, e só no fim é que aparece o outro grupo. Ou seja, não se torna tão fácil a comparação. Agora, aparece toda a informação apenas para o grupo experimental, toda, até ao fim, e só depois é que aparece toda a informação para o grupo de controle. É mais difícil de comparar do que a opção anterior, que era comparar grupos. É esta que deve ser utilizada. Vou fechar este ramo.
e fechar com o enquadramento deste vídeo no conjunto de todos os screencasts. Estamos na segunda etapa da fase empírica, analisar os dados. Com os comentários também entramos na interpretação dos mesmos. Secção da estatística descritiva bivariada e, neste caso, utilizou-se uma funcionalidade do SPSS como alternativa e complemento à análise descritiva bivariada.